tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E o tema de hoje é a nossa experiência de voar. Na aviação, a primeira condição que eu vejo é que o critério de embarque, entendeu? Essa situação de check-in, essa situação burocrática acaba fazendo com que você perde muito tempo no aeroporto, entendeu? Até o momento do embarque. Isso aí é uma coisa que eu acho que pode ser mudada. E dentro da aeronave, eu acho que tudo está de acordo. O trabalho de bordo é excelente. As pessoas que compõem a comissão de bordo são pessoas muito educadas. Eu acho que ali até então tá legal. O ruim é quando se há um contratempo, que não tem como isso ser mudado. Uma turbulência, né? Uma turbulência, ou então quando há um contratempo, você é obrigado a esperar um bom tempo para que seu horário de voo ele venha acontecer. Já começo, sem mais delongas, perguntando para vocês qual é a experiência de voo de vocês. Deza, começando por você. Bom, nossa, a gente tem quanto tempo? Porque são muitos voos. São muitos voos. Eu ouvi dizer que você tem até uma planilha que você vai compilando ali todos os seus gente, voos. eu sou organizada. Então, no ano passado, eu viajei fiz 48 voos, né? Então, Uau. Eu vou anotando ali qual voo, para qual lugar que eu vou. Então, eu viajo bastante, como 4 vocês por podem. mês, na média. Uma média de 4 por mês. Bom, eu gosto muito, acho extremamente prático, né? Não dá para negar que você conseguir cruzar um estado em 1 hora é maravilhoso, mas tem várias questões que para mim poderiam melhorar, né? Então, acho que a gente vai falar sobre Você isso, vai ter tempo pra falar sobre isso mais para frente, mas no geral, a minha experiência com voo é muito boa, eu gosto. Né? Eu acho que é algo extremamente prático e sem contar que é um privilégio. Então, antes o meu sonho era voar de avião e hoje eu tô contando para vocês que eu já fiz mais de 48 viagens em um ano, né? Então, é algo que eu gosto. Você também gosta, Angélica? Eu gosto às vezes. Na verdade, eu me inspiro muito na Deza, que é uma viajante profissional. Ela tem até rodinhas de silicone na mala dela, que eu quero também. É outro nível. É outro nível, porque dá mais produtividade quando você anda no Sim, aeroporto. Incomoda menos as pessoas. Incomoda menos. Mas assim, eu não fiz tantas viagens quanto a Deza no ano passado, mas também viajo bastante. Tô me profissionalizando enquanto viajante, mas eu tenho que dizer que a experiência varia muito. Varia por uma série de fatores, né? Muitos deles fora do meu controle. Mas sim, gosto de viajar, acho prático. E apesar de ter uns episódios assim de puro pavor e desespero, nunca me impediu de ir para lugar nenhum. Que bom, acho que esse é o objetivo final, né? É isso, Não pode chegar lá. impedir. Eu adoro voar. Obviamente, tenho muito medo nas turbulências, mas eu confio tanto no processo, tanto em toda a engenharia que está envolvida ali, na segurança do avião, que eu acabo deixando em segundo plano, vou curtindo, sei que é passageiro, e fico de olho no destino final, realmente, que é o que todo mundo quer, Você é né? aquele que coloca a rota do avião para ver quanto tempo falta Em na viagens telinha? longas, sim. Longas internacionais, com certeza. Até para dar uma olhada, olhar, girar um pouco no globo, ver quanta coisa tem que eu não conheço ainda. Legal. Aumentar o meu conhecimento dos países próximos ali no Legal. mapa. Eu Decorar gosto. as capitais. Eu gosto sim. Legal. E olha só, acho que eu não tô sozinho nessa não, porque o tráfego aéreo de passageiros no Brasil subiu quase 15% em 2023, e segundo dados da aviação brasileira, da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, a ALTA. E até o final de 2024, espera-se que o tráfego global de passageiros atinja 9,7 bilhões, ultrapassando o nível de 2019, pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19. Né? Então, assim, é realmente uma indústria em franca expansão. E interessante ver como ela se recuperou depois da pandemia, né? Teve, além das questões óbvias de restrições, teve a chamada viagem de
Vingança. né, Angélica? Explica o que é esse conceito aí. É essa demanda reprimida, né, de quem passou quase 2 anos aí sem poder viajar e logo que tem oportunidade já começa a ver qualquer lugar, né, para viajar. Possibilidades, né? Eu conheci inclusive uma pessoa na Europa que estava querendo fazer alguma viagem, qualquer uma. E esse cara simplesmente fez a mala. Ele era da Lituânia e a gente encontrou com ele em Cracóvia, na Polônia. E ele tinha feito a mala dele e falou: qual que é o próximo voo? Com o valor mais baixo. E ele pegou esse voo. E era assim uma viagem de vingança, vamos dizer assim. E eu acho que as companhias estão sabendo disso também, né? Porque o quanto os voos aumentaram em valores mesmo, o quanto tá mais caro, Sim. é surpreendente. E o quanto serviços personalizados, como por exemplo, você trouxe, né, a questão da viagem de vingança, quantas pessoas querem fazer isso? Algumas empresas se especializaram em fazer viagem surpresa, onde você arruma sua mala e você vai para um destino escolhido por aquela empresa. Então é claro que a gente está entrando assim num campo muito privilegiado dessas viagens, mas existe isso. E personalizado, né? E personalizado. Por exemplo, existem viagens para pessoas que querem fazer novos amigos, solteiros e solteiras, comunidade LGBTQIA+. Sim. Enfim, existe uma gama aí de nichos, né, que empresas especializadas estão apostando para o futuro. Sim, eu fiz cara de espanto quando você falou da viagem de vingança, mas eu já fui um desses também. Eu me lembro que lá na pandemia, assim que as vacinas contra a Covid começaram a sair, depois que eu tomei a segunda dose e passou o prazo que me dava imunidade contra o vírus, eu rumei para o Rio de Janeiro. Eu e minha esposa, a gente fechou um hotel lá e foi para o Rio de Janeiro para comemorar a segunda dose da vacina. Tamanha era a minha vontade de viajar. De sair de casa um pouco. Mas assim, óbvio que o transporte aéreo é o mais seguro de todos, né? Mas recentemente os acidentes aéreos, especialmente com aeronaves pequenas, ganharam as manchetes, né? E a gente tem um dado aqui para comprovar o que as pessoas percebem empiricamente vendo o noticiário ali. A incidência realmente é maior de acidentes em aeronaves de pequeno porte. O dado é o seguinte: com um acidente aéreo a cada 2 dias em 2023, o Brasil registrou o maior número de casos em 5 anos. Foram 155 registros no período, crescimento de 13% ante 2022, segundo dados do CENIPA. Vocês já andaram de aviões de pequeno porte? Se sim, tiveram muito medo? Poxa, eu andei num jatinho de um grande empresário do setor de tecnologia e eu tenho que confessar para vocês, a gente estava voando por cima do Grand Canyon, que é um lugar incrível dos Estados Unidos. Essa conversa ela foi para um outro rumo. Foi para um outro rumo. Caso outro país, né? Porque assim, cara, é muito incrível. Não, mas isso, a minha experiência é muito menos glamourosa, eu vou dizer. Mas assim, eu não consegui prestar atenção em mais nada. Eu queria só apertar botãozinho, eu queria ser servida, tinha lá até quebra-cabeça, tinha uma série de filmes disponíveis, filmes que nem daria tempo para eu assistir. Eu só queria aproveitar. Você se sentiu mais seguro que se estivesse na sua casa. Segurança não era nem uma consideração. Então, eu só queria aproveitar. O meu caso foi mais tenso. Assim, eu tenho um primo que é piloto. E quando ele estava aprendendo, fazendo os testes lá para se tornar um piloto profissional, ele me chamou para dar uma volta no monomotor. E eu saí daqui de São Paulo. Ele é um excelente piloto, mas aquilo chacoalha demais. Eu entrei no liquidificador, mas fui com medo. Eu não tive essa experiência ainda do jatinho, eu gostaria de ter, de monomotor não Tomem gostaria. Nota. Realmente, eu acho que a estabilidade, né, a falta de estabilidade deve gerar uma ansiedade muito grande, e assim, turbulência em avião de grande porte já é horroroso. Fico imaginando em aviões de pequeno porte. Já entrou então... no liquidificador?
Então, realmente, não tive essa experiência ainda. É assim, acho que é uma questão de outras coisas que estão ali para te distrair, né? Sim. Quando você anda de helicóptero... Mas olha que é interessante, né? Vendo a experiência do Marcelo com o monomotor e vendo a experiência da Angélica com o jatinho, mostra o que a gente já falou em umas outras conversas, que os impactos de emergências climáticas e tantas outras coisas que a gente tem que impactam a viagem vão chegar para todo mundo, mas não ao mesmo tempo e não na mesma intensidade. Foi ótimo Sim. você trazer isso, porque quando a gente olha para o futuro, essa é uma das discussões que estão em pauta aí, né? Que justamente o impacto das mudanças climáticas. Tem um dado aqui de que a turbulência que coloca aviões em risco aumentou 55% nos últimos anos. E olha que interessante, eu fui buscar uma explicação técnica para isso, né? Os aviões, eles têm menos sustentação em altas temperaturas, o que dificulta a decolagem e aumenta atrasos em voos e outras interrupções. E tem uma projeção de que, feita pela Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, de que 30% dos voos naquele país podem estar sujeitos a restrições de peso durante os períodos de calor intenso. E essa é uma barreira que a tecnologia não pode resolver. Porque que tem a ver com a densidade do ar, tem certo? a ver com a densidade do ar, exatamente. Então, é uma questão física, meramente física. Sim. Então, esse é um dilema que as companhias aéreas vão precisar tratar e que afeta diretamente os passageiros. Mas tem outras tendências quando a gente fala sobre o futuro. Tem esse dilema assim, gigantesco e também acho que acaba sendo uma comprovação, entre aspas, um pouco mais palpável para quem não acredita no quanto as emergências, as alterações climáticas impactam, né, o nosso dia a dia. Sim. A quantidade de turbulências em voos curtos que eu faço é assim, algo surreal. Algo que antes eu não sentia com tanta intensidade, né? E eu acho que também tem uma preocupação das companhias nisso, de já emitir alguns voos ali com uma responsabilidade um pouco maior em relação à emissão de CO2, mas a passos de tartaruga, né? A gente vai precisar evoluir nesse ponto. Sim. A gente mencionou turbulências que colocam os aviões em risco. Quando entra nessa seara, a capacidade do piloto de garantir a segurança do voo, ela é essencial, né? Então, já tem gente, cabeças pensantes e brilhantes, tentando resolver esse problema e outros, né? Tanto que tem uma tecnologia desenvolvida pelo MIT, o Instituto de Massachusetts, que é uma inteligência artificial que rastreia a visão dos pilotos durante o voo para saber para onde está direcionado o foco dele. E aí o objetivo é melhorar a tomada de decisão desse piloto comparando o visual, o feeling ali, como a gente diz, com a programação do voo, né? O que o computador de bordo diz. E a uma ideia questão, é aumentar né? a segurança. E tecnologia como parceira do piloto. É para lá que o futuro está indo, né? Até para minimizar a chance de erro humano. A gente viu aí nas manchetes um acidente envolvendo uma companhia em que provavelmente estão investigando ainda, né? Que foi ocasionado por uma comissária apertando um botão que não deveria apertar. Por causa de uma esbarrada. Uma esbarrada. Qual a chance, gente? Ou de pilotos que dormem. Exato, como aconteceu na Indonésia. Né? Então, é uma questão de tecnologia para cobrir as possibilidades de erro humano. Tecnologia enquanto aliada, né? Sim. E tem outras discussões ainda, né? Quando a gente pensa na evolução da indústria em si, os chamados carros voadores, se não estão entre nós, a expectativa é que em breve eles passem a estar, né? É uma sigla com um nomezinho diferente, é VTOL, né? Que a gente vai começar a ouvir cada vez mais. São aeronaves menores ainda do que um helicóptero e que têm a capacidade de serem autônomas, né? Elas podem ou não levar pessoas, mas essa é uma grande aposta da indústria para não só democratizar o acesso ao tráfego aéreo, porque é caro, né? Como a gente já comentou, mas também para dar mais produtividade. Né? Inclusive, a gente tem uma empresa brasileira, que é a Embraer, Sim.
muito ativa no segmento de VTOLs Sim. e sendo uma das parceiras, inclusive, da Uber, né? Mirando aí essa modalidade de transporte no futuro aí a médio e longo prazo. A Embraer deu uma entrevista ao G1 dizendo que prevê que em 2035, 12 milhões de passageiros poderão ser transportados na ponte aérea entre Rio e São Paulo num VTOL. Você entraria num VTOL, Andresa? Não. Eu também não. Eu Não? vou agradecer. Não imediatamente. Mas talvez as pessoas lá em 1905 também não quisessem entrar no carro. Bom, eu posso dizer não ainda, né? Isso. A depender da necessidade, né? Não sei. Talvez eu tenha um compromisso que precisa ser sanado ali em 30 minutos e o VTOL vai resolver o meu problema. A gente Pode ser que eu entra arriscaria. semi-apavorada, É, mas entra, né? porque, assim, eu confesso que a primeira vez que eu entrei no avião, teve aquela questão de que incrível, eu tô vendo as nuvens, né? Porque, gente, essa é uma vista que eu nunca me canso, assim, de ver por cima das nuvens, é um negócio muito mágico. Inclusive, você pode acompanhar isso no Instagram da Andresa. Por favor, eu sempre posto os stories lá da janelinha do avião. Então tem essa questão, a mágica ali, mas quando, né, pousou, eu falei, nunca mais. Esse negócio dá um negócio ruim, E não outra quero. coisa que me parece um tanto problemática é ocupação do espaço aéreo com essas mini Totalmente, aeronaves. sim, totalmente. Elas Um vão mundo ter meio que ter Jetsons, assim. elas vão ter que ter uma rota, né? Obviamente, como Sim. aviões têm. Sim. Talvez numa altitude mais baixa, né? Não sei. Mas me incomoda um pouco esse futuro em que a gente vai ter muito mais do nosso campo de visão povoado por esse cenário meio Jetsons. Até então é a única coisa que a gente tem mais livre, né? O céu, não sei. Também achava-se que o mundo seria povoado por drones rapidamente, né? E, no entanto, os shows que eu vou são inteiramente povoados. E você faz um tchauzinho ainda. Mas tem que avaliar também, porque eu acho que a indústria de alimentos também, de restaurantes, vai querer entrar nessa jogada aí para conseguir mandar um delivery para a pessoa ali num tempo mais curto. Sim, mas essa questão dos VTOLs, da segurança, né, da nossa hesitação, É justificada. pela informação aqui da maior incidência de acidentes em aviões pequenos. Por outro lado, essa incidência de acidentes com aviões pequenos, ela está ligada a algumas coisas, né? Que incluem a especialização dos pilotos, né? É verdade. Que é diferente para pilotos são exigências diferentes. Uhum. E também um conjunto de anteparo tecnológico que é diferente entre aeronaves maiores e menores. Tanto que uma das primeiras informações que a mídia vai checar quando cai é se aquela aeronave estava registrada, estava regularizada. No nome de quem, enfim. E é muito comum nesses acidentes que a aeronave estivesse fazendo uma rota ou carregando o número de pessoas acima do permitido. Sim, Né? sim. Tudo isso pode influenciar. Mas para a gente fechar essa discussão dos VTOLs, né? O Brasil caiu no ranking feito pela consultoria KPMG dos países mais bem preparados para receber essas aeronaves no futuro. Era o 8º e caiu para 11º, na comparação 2022-2023. Olha só. Esse ranking ele mede turismo, maturidade do táxi aéreo, que é isso que a Angélica estava comentando, tráfego de passageiros e acomodação. Então, já tem um ranking pensando nessas questões. Sim. Enquanto não resolver, vai ficar um pouco complicado, né, para ter a adoção de VTOLs em larga escala. Mas é algo que é possível resolver com uma combinação de regulação e profissionalização maior ainda desse segmento. É porque o apetite das empresas existe, né? Sim. Agora, falamos sobre os rumos da aviação, o que as empresas estão querendo fazer agora. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês mudariam na experiência futura de voos. Uhum. Vai lá, Deza, você tem vários desejos, Quanto né? tempo a gente tem mesmo? Nossa, eu acho que... Bom, primeiro vou trazer um contexto que eu confesso que eu percebi hoje, inclusive, de que eu sou uma pessoa privilegiada viajando.
fato de eu viajar muito me gera alguns benefícios na companhia. Então, isso faz com que eu tenha um embarque prioritário, que os meus assentos sejam na frente. Então, eu tenho alguns benefícios ali. Mas pensando na experiência enquanto passageira, eu acho que o principal problema são as pessoas que viajam mesmo, assim. As pessoas sempre falam, nossa, mas eu não gosto de rodoviária porque é caótico. Você já foi no aeroporto? Não deve ter ido, né? Porque o aeroporto é tão caótico quanto. E eu acho que tem um adicional do quanto as pessoas, por muitas vezes, elas não respeitam o espaço do outro. Talvez tenha um entendimento generalizado de que quando você viaja de um transporte aéreo, você é melhor do que o outro. Então, vou trazer uma coisa que eu gostaria que melhorassem, que as pessoas respeitassem a fila, né? E por isso que eu disse que é uma questão das pessoas e não da companhia em si. Existem grupos a serem embarcados, né? Então, quando está no grupo 1, uma pessoa do grupo 15 já está vindo embarcar. Amigo, não é a sua vez, né? Vamos aguardar. Tem, por exemplo, uma questão de que o avião pousou e, óbvio, as pessoas que estão na frente, elas vão sair primeiro, por questão logística. Sim. As pessoas que estão lá atrás, elas vêm e querem sair primeiro que todo mundo. E aquilo gera um caos coletivo. Que é muito um reflexo do privilégio de certas classes premium. Pode ser até perigoso, né? porque Totalmente. a recomendação de segurança é que esse movimento de manada de saída do avião seja coordenado. Aconteceu recentemente no Japão um incidente na pista, que o avião pegou fogo, e que se as pessoas não tivessem sido organizadas e respeitado as normas, provavelmente pessoas poderiam ter sido mortas. Por outro ali. lado, eu isso. tive também uma experiência em um certo país em que as pessoas, o avião ainda não tinha pousado, para vocês terem uma noção, e elas já estavam de pé tirando as malas delas. Ô, louco. Eu acho isso surreal em um nível, e aí eu vou dizer para vocês, isso também acontece aqui no Brasil. E já aconteceu em vários voos em que eu estava, assim, de avisarem, senhores, pedimos que fiquem sentados pela segurança de vocês. E as pessoas, elas estão em pé, elas ignoram as chamadas. Tem uma questão que é muito engraçada, assim, e eu confesso que, às vezes, quando eu vejo isso, a minha vontade é de ir lá, retirar o utensílio da pessoa e colocar no colo dela e falar, não era para você ter colocado aqui, que é sobre as malas de rodinhas, né? A mala de rodinha, ela foi feita para ser colocado lá em cima. Não é para colocar mochila. Ah, mas eu gostaria... Não, gente, não é para colocar mochila. Ah, mas a companhia aérea deveria fornecer. Isso aí é um problema que a gente conversa depois. Mas se naquele momento não é para inserir mochila, você só atrapalha o voo se você coloca a sua mochila e não sobra espaço para outras pessoas. Precisa ter bom senso. É isso. É uma questão coletiva, né? Sim. Para mim, precisa E ter aí, bom senso. essa questão da falta de bom senso e de priorização do indivíduo em detrimento do coletivo, ela fica exacerbada, amplificada quando você está num espaço confinado, como um avião, certo? E pequeno. Então, dica para o futuro é: tenha bom senso quando for viajar, para não estragar a sua viagem e a viagem do amiguinho. Ou seja, fazendo um resumo aqui, o futuro da aviação, por um lado, vai ter tecnologias para melhorar ainda mais a segurança e experiência no voo e uma boa dose de bom senso. Tecnologia nenhuma resolve a falta de bom senso das pessoas, então nisso a gente vai precisar da ajuda de vocês ainda. Sim, e a gente falta falar um pouco, né, da premiumização da experiência antes de viajar, né? A gente ainda vai entrar nesse assunto em um outro episódio, mas tem a questão das salas VIP, né, Andresa? Tô pronta para falar disso. Olha, isso daí vai dar pano pra manga. A gente Fiquem vai ligados. deixar reservado já uma data para falar sobre sala VIP. Milhas E todos os outros né? benefícios que É isso. estão nesse universo dos viajantes frequentes, que viajam mais de 48, 50 vezes por ano. Quero ser assim quando eu crescer. Eu também. É isso. Gente, muito boa conversa, muito legal ouvir as experiências de vocês. E a nossa ideia é que as experiências não fiquem só na nossa rodinha não, tá? Nós queremos ouvir
as suas experiências na hora de voar e também saber o que é que você achou desse episódio. Então, nos avalie nas plataformas de áudio, como Futuros Possíveis, e também nos siga no Instagram, @osfuturospossíveis, porque lá a gente posta muitos conteúdos relacionados ou não com aviação, mas todos com uma dose semanal de futuro para você ficar antenado nas principais tendências que estão transformando o nosso mundo. Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E a gente está de volta na semana que vem com a sua dose semanal de futuro. Até lá!